Você já se perguntou como civilizações antigas, sem internet, sem iPhone, sem nem mesmo um mísero Starbucks, realizaram feitos tão avançados que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar? Tipo, como diabos eles fizeram isso? É de pirar o cabeção, né? Pois é, galera. A história da humanidade é como um daqueles móveis antigos da casa da avó, cheio de gaveta secreta e mistério cabuloso. E hoje, vamos mergulhar de cabeça nos porões empoeirados do passado para desvendar as tecnologias perdidas da antiguidade, aquelas obras-primas da engenharia, arquitetura e ciência que desafiam tudo o que sabemos. Neste vídeo do canal, o Top 10 da Verdade, preparem-se para uma viagem alucinante por civilizações perdidas, tecnologias que fariam o Elon Musk corar de inveja e enigmas que nem o Sherlock Holmes desvendaria. Apertem os cintos porque a aventura vai começar. Imagine só, um artefato corroído pelo tempo, resgatado dos confins do mar Egeu, que deixou os cientistas de cabelo em pé. Encontrado num navio romano naufragado em 1901, o mecanismo de Anticítera, meus amigos, é pura zoeira com a nossa linha do tempo. Esse treco, datado de mais de 2000 anos atrás, é considerado o mecanismo mais complexo já construído antes da Revolução Industrial. Sério, esquece o seu smartphone. O negócio é tão bizarro que por muito tempo acharam que era só um relógio chique. Mas com o tempo, os arqueólogos ficaram tipo, pera aí, tem coisa estranha aqui. O mecanismo de Anticítera era capaz de prever eclipses, determinar a posição dos astros com uma precisão absurda e até calcular o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. Era basicamente um GPS astronômico de bolso. Só que não tão de bolso assim, já que a bagaça era do tamanho de uma caixa de sapatos. Mas o mais intrigante é como raios os gregos antigos, com suas sandálias e togas, conseguiram criar algo tão avançado. E por que diabos essa tecnologia sumiu por quase 2 milênios? Ninguém sabe, mas uma coisa é certa. O mecanismo de Anticítera é a prova de que a história da tecnologia é muito mais antiga e misteriosa do que imaginamos. No coração do deserto peruano, a areia guarda um segredo colossal. Literalmente. As linhas de Nazca, gigantescos geoglifos que se estendem por quilômetros, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. É tipo olhar para um quadro abstrato gigante, só que desenhado no chão com linhas perfeitas, algumas com mais de 2000 anos. Imagine a dificuldade de desenhar um macaco de 300 metros de comprimento usando apenas cordas e estacas sem poder ver o desenho completo. É como tentar montar um quebra-cabeça de 10.000 peças sem a figura na caixa. As teorias sobre sua criação variam de Media Group, Nazca Lines Aligned with Sunrise, Nazca Lines and Horizon, Showing Sun Positional Stock and Distribute Equally, Calendário Astronômico, Mensagens para Deuses Alienígenas. Sim, você ouviu direito, aliens. Mas brincadeiras à parte, a precisão milimétrica das linhas de Nazca e a complexidade dos desenhos desafiam a lógica. Quem as criou? E para quê? Seriam mensagens para seres extraterrestres? Ou uma demonstração insana de geometria e astronomia de uma civilização perdida? As respostas seguem perdidas no tempo, mas as perguntas ecoam, intrigantes e fascinantes. Se você já reclamou da obra do vizinho que não acaba nunca, prepare-se para se sentir um mero aprendiz de construtor. Os romanos, meus amigos, dominavam a arte da construção como ninguém. Enquanto nossos prédios desabam com um ventinho mais forte, as construções romanas, algumas com mais de 2000 anos, continuam de pé, desafiando o tempo e a física. O segredo? Uma fórmula secreta de concreto, mais resistente e durável do que o que usamos hoje. É sério, o negócio era tão bom que algumas estruturas romanas, como o Panteão em Roma, estão em melhores condições do que construções modernas. É de cair o queixo.
Cientistas do mundo todo tentam replicar a receita mágica dos romanos, mas a fórmula exata continua um mistério. Alguns acreditam que o segredo está na adição de cinzas vulcânicas, que conferiam ao concreto uma resistência fora do comum. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: os romanos eram os reis da construção civil, e suas obras são um testemunho da genialidade de uma civilização que sabia como fazer para durar. Em 1908, na ilha de Creta, um pequeno disco de argila virou a arqueologia de cabeça para baixo. O disco de Festo, como ficou conhecido, é um enigma coberto de símbolos misteriosos que ninguém, até hoje, conseguiu decifrar completamente. É como se a gente encontrasse um pendrive de 3.500 anos atrás, mas sem o computador para abrir os arquivos. Os 45 símbolos dispostos em espiral no disco, alguns parecendo pequenos desenhos de pessoas, animais e plantas, intrigam os estudiosos há décadas. Seria uma forma de escrita ainda não decifrada? Um código secreto de uma civilização perdida? Ou apenas um souvenir turístico da época? A hipótese mais intrigante é que o disco de Festo seria uma forma primitiva de impressão, com cada símbolo representando uma sílaba. Se for verdade, estaríamos diante de uma tecnologia revolucionária para a época, muito anterior à invenção da imprensa moderna. Mas, por enquanto, o disco de Festo guarda seus segredos, esperando pacientemente que alguém desvende sua linguagem enigmática. E se eu te disser que os antigos habitantes da Mesopotâmia já brincavam com eletricidade muito antes de Benjamin Franklin e seu raio? Sim, você ouviu direito. A bateria de Bagdá, um conjunto de vasos de argila contendo cilindros de cobre e ferro, descobertos nos anos 1930, é um achado que faria qualquer professor de física pirar o cabeção. Imagine a cara dos arqueólogos quando encontraram esses objetos estranhos, datados de mais de 2.000 anos atrás, que pareciam, veja só, baterias rudimentares. Testes em laboratório mostraram que, ao preencher os vasos com um líquido ácido, como suco de limão ou vinagre, a bateria de Bagdá realmente gerava uma corrente elétrica, fraquinha, mas suficiente para acender uma lâmpada LED. Mas para que diabos os antigos mesopotâmios usariam eletricidade? Galvanoplastia? Eletroacupuntura? Iluminação de tumbas? Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que a bateria de Bagdá é um choque, literalmente, para nossa compreensão da história da tecnologia. Em 1929, um mapa antigo encontrado em Istambul, na Turquia, deixou o mundo de boca aberta. O mapa de Piri Reis, datado de 1513, mostrava com uma precisão impressionante a costa da América do Sul, da África e, acredite se quiser, até mesmo da Antártida, séculos antes de o continente gelado ser oficialmente descoberto. Mas como isso é possível? O próprio Piri Reis, um almirante otomano, deixou registrado em seu mapa que ele se baseou em fontes mais antigas, algumas datando da época de Alexandre, o Grande. É como se os antigos navegadores tivessem um Google Maps secreto, muito antes do GPS e da internet. O mais intrigante é que o mapa mostra a Antártida sem a camada de gelo que a cobre hoje, sugerindo que, em um passado distante, o continente gelado já foi um lugar muito diferente. Seria este um mapa de uma civilização perdida que conhecia a Terra muito antes de nós? Os mapas de Piri Reis continuam a alimentar teorias da conspiração e desafiar nossa compreensão da história da cartografia. Esqueça os arranha-céus de Dubai. Na região da Capadócia, na Turquia, a história se esconde nas profundezas da Terra. Literalmente. Derinkuyu, uma cidade subterrânea colossal, com 20 andares e capacidade para abrigar 20.000 pessoas. É um labirinto de túneis, casas, igrejas, estábulos e até mesmo um sistema de ventilação complexo que garante ar fresco a 85 metros de profundidade. Imagine construir uma cidade inteira debaixo da terra.
com tudo que uma comunidade precisa para sobreviver por meses a fio. Quem construiu essa maravilha subterrânea? E por quê? As teorias variam de refúgio contra invasores a esconderijo para cristãos primitivos em tempos de perseguição religiosa. Derinkuyu é uma cápsula do tempo, um testemunho da capacidade humana de adaptação e engenhosidade. Um lembrete de que a história não se limita à superfície e que os maiores mistérios podem estar escondidos sob nossos pés. Já deixou cair um copo no chão e viu seu coração se partir em 1000 pedaços, junto com o vidro? Pois os romanos, meus amigos, riam na cara do azar. Reza a lenda que, na Roma antiga, um artesão habilidoso apresentou ao imperador Tibério um copo feito de um vidro inquebrável. O imperador, desconfiado, jogou o copo no chão com toda a força. Para a surpresa de todos, o copo não se partiu. Na verdade, apenas amassou um pouco, como se fosse feito de metal. O artesão, orgulhoso, afirmou que só ele conhecia a fórmula secreta do vidro mágico. Tibério, temendo que a invenção desvalorizasse o ouro e a prata, mandou executar o pobre coitado. Verdade ou lenda, o fato é que a história do vidro inquebrável de Roma intriga historiadores e cientistas há séculos. Seria possível criar um material tão resistente? Evidências arqueológicas sugerem que os romanos dominavam técnicas avançadas de manipulação de vidro, mas a fórmula do vidro flexível, se é que existiu, permanece um mistério. No altiplano boliviano, a mais de 3.800 metros de altitude, repousa um sítio arqueológico que desafia a lógica e a cronologia. Puma Punku, um complexo de ruínas com estruturas monumentais, guarda um dos maiores enigmas da engenharia antiga. Blocos de pedra gigantescos, alguns pesando mais de 100 toneladas, cortados com uma precisão milimétrica e encaixados como peças de Lego. É sério, esqueça serrote, martelo e cinzel. Os cortes nas pedras de Puma Punku são tão precisos que parecem ter sido feitos com laser. E o mais impressionante, a maioria das pedras é feita de andesito, uma rocha extremamente dura, que desafia qualquer tentativa de entalho com ferramentas primitivas. Como diabos os antigos habitantes de Puma Punku, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram cortar, transportar e erguer esses monumentos de pedra? Seriam eles descendentes de alienígenas? Ou teriam dominado uma tecnologia avançada que se perdeu no tempo? As respostas, meus amigos, seguem escondidas entre as ruínas de Puma Punku, um lugar onde a história se mistura com a lenda, e a realidade parece desafiar a própria imaginação. E aí, galera, curtiram a viagem? Deu para ver que o passado é muito mais do que um monte de poeira e ruína, né? O que sabemos com certeza é que há lacunas que desafiam arqueólogos, engenheiros e historiadores até hoje. Cabe a nós, curiosos e amantes do mistério, manter viva essa busca pelo conhecimento perdido, questionando, pesquisando e, quem sabe, um dia, desvendando esses enigmas que nos conectam com o passado. E você, acredita que o passado esconde mais do que conseguimos imaginar? Qual dessas tecnologias te deixou mais intrigado? Ou será que há outras ainda mais surpreendentes que não entraram nesta lista? Conta pra gente nos comentários. Ah, e não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal Top 10 da Verdade, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe com aquele amigo que ama um bom mistério histórico. Aqui, cada vídeo é uma viagem ao desconhecido. E você é nosso passageiro de honra.